Uma mecânica abriu o galpão do avô depois de 20 anos. O que ela encontrou lá dentro vai te chocar. Marina Silva sempre teve óleo de motor correndo nas veias. Aos 28 anos, ela havia herdado mais do que apenas o nome do avô. Herdara também suas mãos hábeis e a paixão por motores. Mas, diferentemente do velho Joaquim, que prosperara com sua oficina nos anos dourados da cidade, Marina lutava para manter as contas em dia em tempos muito mais difíceis. Naquela manhã fria de julho, ela observava as pilhas de contas sobre a mesa da cozinha de sua pequena casa. O aluguel da oficina estava atrasado e os clientes andavam cada vez mais escassos. Foi então que seus olhos pousaram sobre um molho de chaves antigas pendurado no gancho ao lado da geladeira, chaves que pertenciam ao galpão do avô, abandonado há exatos 20 anos. Joaquim Silva havia sido um homem reservado, cheio de segredos e histórias que levara para o túmulo. O galpão, localizado nos fundos do terreno da família, permanecera trancado desde sua morte, como um cofre esquecido pelo tempo. Marina sempre sentira curiosidade sobre o que havia lá dentro, mas a vida corrida e as responsabilidades da oficina nunca lhe deram tempo para investigar. Naquele momento de desespero financeiro, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Talvez houvesse ferramentas antigas no galpão, peças que ela pudesse vender ou usar na oficina. Qualquer coisa serviria para aliviar a pressão das contas. Com determinação renovada, Marina pegou as chaves e caminhou até o fundo do quintal. O galpão se erguia diante dela como uma sentinela silenciosa, suas paredes de tijolo cobertas por 2 décadas de musgo e abandono. A porta de madeira maciça havia escurecido com o tempo, e o cadeado que a protegia estava completamente tomado pela ferrugem. Suas mãos tremeram levemente quando inseriu a chave na fechadura antiga. O metal resistiu por um momento, mas depois cedeu com um clique satisfatório. Marina respirou fundo e empurrou a porta pesada, que abriu com um gemido prolongado de dobradiças ressecadas. Uma nuvem densa de poeira dançou no ar, iluminada pelos raios de sol que penetravam pelas frestas das janelas cobertas. O cheiro de madeira velha, óleo rançoso e algo indefinível, algo que parecia guardar memórias, invadiu suas narinas. Marina tossiu, cobrindo o rosto com a mão, e aguardou que seus olhos se acostumassem à penumbra. Conforme a poeira assentava, formas familiares começaram a se materializar no escuro. Bancadas de trabalho cobertas por lonas, prateleiras altas repletas de caixas misteriosas, e no centro do galpão algo que fez seu coração disparar. A silhueta de um automóvel coberto por uma lona espessa. Mas não era apenas isso. Havia algo no ar, uma sensação de que aquele lugar guardava muito mais do que simples ferramentas e peças automotivas. As paredes pareciam sussurrar histórias não contadas, e Marina teve a estranha impressão de que estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente sua compreensão sobre o avô que julgava conhecer. Ela acendeu a lanterna do celular e deu os primeiros passos cautelosos para dentro do galpão. O assoalho de madeira rangeu sob seus pés, ecoando no silêncio denso. Cada passo a levava mais fundo naquele santuário esquecido, onde o tempo parecia ter parado no exato momento em que o velho Joaquim cerrara aquela porta pela última vez. Marina não fazia ideia de que, ao cruzar aquele umbral empoeirado, estava dando o primeiro passo em direção a uma descoberta que não apenas salvaria sua situação financeira, mas revelaria um legado familiar tão extraordinário que desafiaria tudo o que ela pensava saber sobre sua própria história. A aventura que estava prestes a começar transformaria aquela mecânica comum em guardiã de um dos segredos mais bem guardados do século, e sua vida nunca mais seria a mesma. Se você está gostando desta história misteriosa, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Deixe um comentário nos contando de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade.
Adoro saber que nossa comunidade se estende por todo o Brasil e além. Os raios de sol que filtravam pelas frestas criavam um jogo de luz e sombra que transformava o galpão em um cenário quase surreal. Marina moveu-se lentamente, sua respiração formando pequenas nuvens na atmosfera fria e úmida do ambiente. Cada passo revelava novos detalhes daquele santuário abandonado que seu avô havia selado por tanto tempo. Nas prateleiras laterais, ela encontrou fileiras organizadas de frascos de vidro contendo parafusos, porcas e pequenas peças classificadas com a precisão obsessiva característica de Joaquim. Mas havia algo peculiar na organização. Algumas prateleiras continham objetos que não pareciam pertencer a uma oficina comum. Instrumentos estranhos, alguns feitos de materiais que ela não conseguia identificar, reluziam timidamente sob a luz fraca. Marina aproximou-se da bancada principal, onde uma série de ferramentas havia sido deixada exatamente como se seu avô fosse retornar a qualquer momento. Um martelo descansava sobre desenhos técnicos amarelados, e uma xícara de café, há muito tempo evaporada, ainda mantinha uma mancha escura no fundo. Era como se o tempo tivesse congelado naquele exato instante. Mas foi quando ela se voltou para o automóvel coberto no centro do galpão que uma sensação estranha a invadiu. A lona que o cobria era de um material diferente. Não era a lona comum usada para proteger carros. Era mais espessa, quase militarizada, e estava presa com cordas em pontos específicos, como se seu avô tivesse seguido algum protocolo particular para mantê-lo oculto. Curiosa, Marina começou a desatar as cordas. Cada nó revelava a meticulosidade de Joaquim. Mesmo amarrar uma lona era feito com precisão de engenheiro. Quando finalmente conseguiu afrouxar o suficiente, ela puxou a lona pesada, revelando pouco a pouco o que estava escondido embaixo. Não era um carro comum. Era um veículo que ela jamais havia visto antes, com linhas aerodinâmicas que pareciam décadas à frente de seu tempo. A carroceria, de um material que brilhava com reflexos quase metálicos, não apresentava sinais de ferrugem, apesar dos anos de abandono. Não havia marcas ou emblemas visíveis de fabricante, e o design era simultaneamente familiar e completamente alienígena. Marina contornou o veículo, tocando cautelosamente sua superfície. Era surpreendentemente quente ao toque, como se mantivesse algum tipo de energia interna. As janelas eram escuras demais para permitir que ela visse o interior, e as portas não possuíam maçanetas convencionais, apenas superfícies lisas com pequenos painéis que poderiam ser controles de algum tipo. Foi então que ela notou algo que a fez recuar instintivamente. Na parede dos fundos do galpão, parcialmente oculta por uma pilha de caixas, havia uma espécie de painel de controle. Luzes vermelhas piscavam lentamente, indicando que algum sistema ainda estava ativo após todos aqueles anos. Cabos serpenteavam das paredes até desaparecer sob o veículo misterioso, sugerindo uma conexão direta entre a máquina e os sistemas do galpão. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu avô não era apenas um mecânico comum. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo que requeria sigilo absoluto. As implicações daquela descoberta começavam a formar um quadro perturbador em sua mente. Por que Joaquim manteria algo assim escondido? De onde vinha aquele veículo? E por que todos os sistemas ainda funcionavam depois de tanto tempo? Ela aproximou-se de uma das bancadas laterais, onde encontrou uma pilha de cadernos encadernados em couro. Ao abrir o primeiro, deparou-se com a caligrafia familiar de seu avô, mas os textos estavam escritos em uma mistura de português e códigos que ela não conseguia decifrar. Diagramas complexos preenchiam as páginas, mostrando esquemas técnicos que pareciam muito avançados para a época em que foram criados. Uma palavra aparecia repetidamente nas anotações: Projeto Aurora. Marina franziu a testa, tentando lembrar se já havia ouvido seu avô mencionar algo com esse nome. Nas páginas seguintes,
Encontrou fotografias em preto e branco de homens em ternos formais, ao lado de máquinas similares àquela que estava diante dela. Seu avô aparecia em várias fotos, visivelmente mais jovem, sempre ao lado de pessoas que pareciam cientistas ou engenheiros. O coração de Marina acelerou quando ela percebeu que não estava apenas diante de um projeto pessoal de seu avô. Estava descobrindo evidências de algo que podia ter implicações históricas enormes. A data nas fotografias indicava final da década de 1970 e início dos anos 80, um período sobre o qual Joaquim sempre fora extremamente reservado. Enquanto folheava os cadernos, uma folha solta escorregou e caiu no chão. Marina abaixou-se para pegá-la e encontrou uma carta manuscrita claramente dirigida a ela, com sua própria letra escrita na parte superior. Para Marina, quando chegar a hora. Suas mãos tremeram ao desdobrar o papel amarelado pelo tempo. Seu avô havia previsto este momento. Com o coração batendo descompassadamente, Marina posicionou-se sob um dos raios de luz que atravessava o galpão e começou a ler a carta que seu avô havia deixado especificamente para ela. A caligrafia elegante e familiar de Joaquim dançava diante de seus olhos, enquanto palavras carregadas de peso emocional se revelavam. Minha querida Marina, se você está lendo esta carta, significa que finalmente encontrou coragem para abrir este galpão e que eu já parti para onde todos nós inevitavelmente vamos. Perdoe-me por manter tantos segredos, mas o que você descobriu aqui requer uma explicação que poucos no mundo estariam preparados para compreender ou aceitar. Marina pausou a leitura, engolindo em seco. A sensação de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente intensificou-se. Em 1978, eu fazia parte de uma equipe de engenheiros e cientistas brasileiros que trabalhava em um projeto ultra-secreto financiado conjuntamente pelos governos brasileiro e americano. O nome código era Projeto Aurora, e nosso objetivo era desenvolver tecnologia de propulsão avançada que pudesse revolucionar tanto o transporte terrestre quanto a defesa nacional. Marina olhou novamente para o veículo misterioso. As linhas futuristas agora faziam mais sentido. Aquilo era um protótipo experimental de décadas atrás. O que você está vendo não é um automóvel convencional, querida neta. É o único exemplar funcional de um sistema de propulsão que utiliza campos magnéticos para gerar movimento, eliminando completamente a necessidade de combustíveis fósseis. Nossa equipe conseguiu criar algo que estava pelo menos 50 anos à frente de seu tempo. O texto continuava revelando detalhes técnicos fascinantes. Joaquim explicava como a tecnologia funcionava através de princípios de levitação magnética controlada, similar ao que décadas depois seria usado em trens de alta velocidade, mas aplicado a veículos individuais. O protótipo podia atingir velocidades impressionantes, mantendo consumo energético mínimo e operação completamente silenciosa. Em 1983, quando o projeto estava próximo da conclusão, algo terrível aconteceu. Descobrimos que certas facções dentro dos governos envolvidos pretendiam usar nossa tecnologia exclusivamente para fins militares, potencialmente criando armamentos de uma capacidade destrutiva inimaginável. A equipe tomou uma decisão unânime: sabotar o projeto e esconder os protótipos. Marina sentiu um calafrio ao ler a próxima parte. Dos 5 protótipos construídos, 4 foram destruídos pelos próprios cientistas. Este que está diante de você é o último exemplar existente, e eu me tornei seu guardião. Durante 40 anos, mantive-o escondido e funcional, aguardando o momento certo para que essa tecnologia pudesse ser revelada ao mundo de forma segura e benéfica. A carta explicava que Joaquim havia continuado trabalhando secretamente no protótipo ao longo dos anos, aperfeiçoando-o e mantendo-o operacional. Ele havia criado um sistema de energia autossustentável que permitia ao veículo funcionar indefinidamente sem necessidade de recarga externa.
Uma descoberta que por si só valeria bilhões no mercado atual. Marina, escolhi você como herdeira deste legado porque sempre vi em você o mesmo espírito questionador e a mesma paixão pela mecânica que me moveram durante toda a minha vida. Você tem a competência técnica necessária para compreender esta tecnologia e, mais importante, tem o caráter moral para utilizá-la adequadamente. As lágrimas começaram a embaçar os olhos de Marina enquanto ela lia as instruções finais de seu avô. Nos cadernos, você encontrará todos os esquemas técnicos, os manuais de operação e os contatos de 3 cientistas ainda vivos que participaram do projeto original. Eles a ajudarão a decidir o melhor caminho para revelar esta descoberta ao mundo. Mas lembre-se, com grande conhecimento vem grande responsabilidade. A carta terminava com uma advertência crucial. Há pessoas poderosas que ainda procuram por esta tecnologia. Seja cautelosa com quem compartilhar esta informação. O mundo está mais preparado agora para receber este presente, mas ainda existem aqueles que querem usá-lo para o mal. Marina dobrou a carta com mãos trêmulas e olhou novamente para o protótipo. Não era mais apenas uma descoberta fascinante, era um legado que carregava o peso da história e a responsabilidade de potencialmente mudar o futuro da humanidade. Ela aproximou-se novamente do veículo, desta vez com reverência. Tocou sua superfície lisa e sentiu uma ligeira vibração, como se a máquina estivesse apenas dormindo, aguardando o momento de despertar. Nos cadernos de seu avô, certamente encontraria as instruções para ativá-lo. Mas primeiro, precisava processar a magnitude do que havia descoberto. Não era apenas a solução para seus problemas financeiros. Era potencialmente a resposta para a crise energética mundial. Seu pequeno galpão guardava um segredo que poderia valer mais do que ela jamais sonhara possível. Com uma mistura de excitação e apreensão, Marina pegou os cadernos e começou a procurar pelas instruções de operação. Sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado, e ela estava prestes a se tornar a guardiã de uma das descobertas mais importantes da história moderna. Os dedos de Marina deslizaram pelas páginas dos cadernos técnicos com uma mistura de fascínio e nervosismo. Cada esquema revelava camadas de complexidade que desafiavam sua compreensão, mesmo com sua experiência em mecânica. Seu avô havia deixado instruções meticulosas sobre como ativar o protótipo, mas as advertências sobre segurança apareciam em quase todas as páginas. Primeiro ativamento deve ser feito apenas com sistemas de segurança totalmente funcionais. Lia ela em voz alta, sua voz ecoando no galpão silencioso. Verificar integridade dos campos magnéticos antes de inicializar a sequência principal. Marina localizou o painel de controle na parede dos fundos. As luzes vermelhas piscavam em um padrão regular, indicando que os sistemas de monitoramento permaneciam ativos após todos aqueles anos. Seguindo as instruções, ela pressionou uma sequência específica de botões, que fez o painel despertar completamente. Telas antigas, do tipo usado em computadores dos anos 80, começaram a exibir dados em código verde sobre fundo preto. Velocidades, temperaturas, níveis de energia, todos os parâmetros mostravam valores estáveis. O protótipo estava, inexplicavelmente, em perfeitas condições de funcionamento. Sistema Aurora. Status: hibernação. Última ativação: 15 de março de 2003. Apareceu na tela principal. Marina calculou rapidamente, exatamente 1 ano antes da morte de seu avô. Joaquim havia testado o veículo até o final de sua vida. Seguindo o manual passo a passo, ela acionou a sequência de pré-ativação. O galpão começou a vibrar suavemente e um som baixo, quase inaudível, emanou do protótipo. As superfícies metálicas do veículo começaram a brilhar com uma luz azul fraca, como se energia estivesse fluindo através do material. Marina aproximou-se cautelosamente. Conforme as instruções indicavam, uma pequena seção na lateral do veículo se abriu silenciosamente, revelando-se como uma porta.
O interior era diferente de qualquer carro que ela já havia visto. Não havia volante tradicional, apenas um console central com uma superfície touch primitiva para os padrões atuais, mas revolucionária para sua época. Os assentos eram feitos de um material que parecia adaptar-se automaticamente ao corpo de quem se sentava. Marina hesitou por um momento antes de entrar, mas sua curiosidade técnica superou o receio. Assim que se acomodou no assento do piloto, sensores detectaram sua presença e o console se iluminou completamente. Bem-vinda, operadora não identificada. Sistema de reconhecimento biométrico solicitando cadastro. Uma voz sintetizada, surpreendentemente clara para a tecnologia da época, ecoou através de alto-falantes invisíveis. Marina seguiu as instruções do manual para registrar suas impressões digitais e padrões vocais no sistema. O processo era mais avançado do que muita tecnologia disponível mesmo em 2024, revelando quão à frente de seu tempo o projeto Aurora realmente estava. Cadastro completo. Operadora Marina Silva registrada, iniciando o tutorial básico, anunciou o sistema. O painel central começou a exibir animações simples explicando os controles. Não havia pedais tradicionais, apenas sensores que respondiam à pressão dos pés. A direção era controlada através de movimentos das mãos sobre superfícies sensíveis no console. O conceito era similar ao que décadas depois seria implementado em veículos autônomos. Marina ativou o sistema de propulsão em modo mínimo, exatamente como o manual instruía para iniciantes. O protótipo começou a se elevar suavemente, flutuando cerca de 10 centímetros acima do chão do galpão. A sensação era indescritível, como estar em um elevador que se movia em todas as direções simultaneamente. Com movimentos cautelosos, ela conseguiu fazer o veículo deslizar lentamente pelo galpão. Não havia som de motor, apenas um zumbido quase imperceptível, que parecia vir do próprio ar. O controle era surpreendentemente intuitivo, como se a máquina antecipasse seus movimentos. Após alguns minutos de teste, Marina desativou o sistema e o protótipo pousou gentilmente no chão. Seu coração disparava de adrenalina e incredulidade. Ela havia acabado de pilotar uma tecnologia que poderia revolucionar completamente o transporte mundial. Mas conforme saía do veículo, a responsabilidade do que havia descoberto começou a pesar sobre seus ombros. Nas mãos erradas, aquela tecnologia poderia ser extremamente perigosa. Nas mãos certas, poderia resolver crises energéticas e ambientais globais. Marina voltou aos cadernos e localizou a lista de contatos que seu avô havia mencionado na carta. 3 nomes com números de telefone e endereços de e-mail. Dr. Carlos Mendoza, em São Paulo. Doutora Elizabeth Santos, no Rio de Janeiro. E Dr. Heinrich Weber, surpreendentemente, em Munique, Alemanha. Todos identificados como membros originais, Projeto Aurora, contato seguro, aprovado. Era hora de fazer a primeira ligação. Marina sabia que sua vida estava prestes a mudar completamente, mas agora tinha certeza de que estava seguindo o caminho certo. Seu avô havia confiado nela esse legado, e ela não pretendia decepcioná-lo. Pegou seu celular e digitou o primeiro número da lista, com mãos que tremiam de excitação e nervosismo. Em alguns minutos, saberia se aqueles cientistas ainda estavam vivos e se realmente poderiam ajudá-la a decidir o destino daquela descoberta extraordinária. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz grave e pausada atendesse do outro lado da linha. Marina respirou fundo, preparando-se para uma conversa que sabia ser crucial. Dr. Mendoza, aqui é Marina Silva, neta de Joaquim Silva. Acredito que o senhor se lembre dele do Projeto Aurora. O silêncio que se seguiu foi tão prolongado que Marina temeu que a ligação tivesse caído. Então, finalmente, ouviu um suspiro profundo. Meu Deus! Joaquim deixou instruções para que você entrasse em contato, não foi? Isso significa que você encontrou
O protótipo, sim, senhor, está funcionando perfeitamente. Não diga mais nada por telefone. Carlos interrompeu rapidamente. Esse tipo de conversa não pode ser feita por linhas não seguras. Onde você está? Marina forneceu sua localização e o Dr. Mendoza a instruiu a aguardar. Ele chegaria em menos de 4 horas, viajando de São Paulo. A urgência em sua voz deixou claro que a descoberta era tão significativa quanto Marina imaginara. Enquanto aguardava, ela decidiu organizar toda a documentação encontrada. Os cadernos continham não apenas instruções técnicas, mas também correspondências entre os membros originais da equipe, fotografias de testes e até mesmo recortes de jornais da época que mencionavam acidentes inexplicáveis em instalações governamentais, provavelmente relacionados à sabotagem do projeto. Um detalhe chamou sua atenção. Várias páginas faziam referência à energia de ponto zero, um conceito teórico que ela conhecia apenas superficialmente. Segundo as anotações de seu avô, a equipe havia conseguido não apenas teorizar sobre essa forma de energia, mas criar um dispositivo funcional que a extraía do próprio espaço vazio. Isso explicava como o protótipo podia funcionar indefinidamente sem fonte externa de energia. Não era apenas um veículo revolucionário, era a prova de um novo tipo de física aplicada. Por volta das 3 da tarde, Marina ouviu o som de um carro se aproximando. Pela janela, viu um sedã escuro parando em frente à sua casa. Um homem de cabelos grisalhos e porte elegante saiu do veículo, olhando ao redor com cautela antes de se dirigir à porta. Dr. Carlos Mendoza aparentava ter cerca de 70 anos, mas seus olhos mantinham a vivacidade de alguém muito mais jovem. Vestia um terno simples, mas carregava uma pasta de couro que parecia conter documentos importantes. "Marina", ele disse após ela abrir a porta, "você tem ideia da magnitude do que encontrou?" Ela o conduziu até o galpão, observando sua reação conforme ele absorvia o ambiente. Quando seus olhos pousaram sobre o protótipo, Carlos parou completamente, como se tivesse visto um fantasma. 40 anos, ele murmurou, aproximando-se lentamente. 40 anos desde a última vez que vi esta máquina. Joaquim manteve tudo exatamente como era. Carlos contornou o veículo com reverência, tocando sua superfície com familiaridade. "Este é o protótipo 5, o mais avançado que construímos. Joaquim insistiu em ser seu guardião porque tinha as melhores habilidades de manutenção da equipe. Ele explicou detalhes que não estavam nos cadernos. A tecnologia havia sido desenvolvida a partir de pesquisas sobre campos unificados iniciadas por cientistas brasileiros na década de 1970. O governo brasileiro, em parceria com agências americanas, havia investido milhões no projeto, acreditando que poderia criar tanto uma revolução energética quanto vantagem militar estratégica. Quando percebemos as implicações militares, ficamos horrorizados, continuou Carlos. Imaginem armas que funcionam com energia infinita, veículos de guerra que não dependem de combustível, tecnologia que poderia tornar algumas nações invencíveis, enquanto outras ficariam completamente obsoletas. A decisão de sabotar o projeto havia sido difícil, mas unânime. Cada cientista ficara responsável por esconder ou destruir uma parte específica da tecnologia. Joaquim havia sido escolhido para preservar o último protótipo, porque todos confiavam em sua discrição e habilidade técnica. "Agora que você encontrou tudo isso", disse Carlos, olhando diretamente para Marina, "precisamos decidir o que fazer. O mundo mudou muito desde 1983. A crise climática tornou a energia limpa uma necessidade urgente, não apenas uma curiosidade científica." Ele abriu sua pasta e retirou documentos modernos, patentes, contratos e propostas de empresas internacionais. "Nos últimos anos, várias corporações têm se aproximado de mim e dos outros sobreviventes do projeto, oferecendo fortunas por qualquer informação sobre a Aurora.
Eles sabem que algo foi desenvolvido, mas não têm ideia de onde encontrar os protótipos. Marina sentiu um arrepio. Que tipo de empresas? Desde montadoras tradicionais até gigantes da tecnologia, passando por consórcios militares de vários países. Todos querem ser os primeiros a dominar esta tecnologia. A responsabilidade pesava ainda mais sobre os ombros de Marina. Ela não era apenas a guardiã de uma descoberta científica. Era a pessoa que decidiria como a humanidade acessaria uma fonte de energia praticamente infinita. Existe uma terceira opção, disse Carlos cuidadosamente. Podemos revelar a tecnologia através de uma fundação científica internacional, garantindo que seja desenvolvida para benefício de todos, não apenas para lucro de poucos. Era uma decisão que mudaria não apenas a vida de Marina, mas potencialmente o futuro de todo o planeta. E ela teria que tomá-la em breve. 2 dias após a visita do Dr. Mendoza, Marina encontrava-se em um dilema que jamais imaginara enfrentar. Sentada no pequeno escritório de sua oficina, ela observava 3 propostas impressionantes espalhadas sobre a mesa, cada uma capaz de transformá-la em uma das pessoas mais ricas do mundo. A primeira proposta havia chegado através de Carlos. Um consórcio alemão de energia renovável oferecia 2 bilhões de euros pela tecnologia completa, com a garantia de que seria desenvolvida exclusivamente para fins pacíficos e ambientalmente sustentáveis. A segunda vinha de um grupo americano liderado por uma famosa empresa de tecnologia espacial, oferecendo 3 bilhões de dólares e uma participação de 15% nos lucros futuros. A terceira proposta, que chegara de forma misteriosa através de um envelope sem remetente deixado na porta de sua casa, era a mais tentadora financeiramente. 5 bilhões de dólares de um consórcio militar internacional. Sem perguntas, sem condições, pagamento imediato mediante transferência da tecnologia. Marina pegou seu celular e ligou para Dr. Mendoza. Precisava de orientação urgente. Carlos, essas propostas são reais? Completamente reais, respondeu ele. E são apenas as que chegaram até mim oficialmente. Provavelmente há outras que nem sabemos. Como eles descobriram tão rapidamente? Marina, esta tecnologia tem sido procurada há décadas. Qualquer movimento relacionado aos membros originais do projeto é monitorado. O fato de eu ter viajado até aí provavelmente ativou vários alarmes em diferentes organizações. A revelação a deixou desconfortável. Significa que estou sendo observada? É possível, mas não se preocupe excessivamente. Enquanto você mantiver o protótipo seguro e não divulgar sua localização específica, está relativamente protegida. Marina olhou pela janela da oficina, observando a rua tranquila onde crescera. Tudo parecia normal, mas agora ela sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Naquela tarde, enquanto trabalhava em um motor na oficina tentando manter a rotina normal, um cliente inusitado apareceu. Um homem bem vestido, dirigindo um carro importado caríssimo, pediu uma revisão simples que qualquer mecânico básico poderia fazer. Você é Marina Silva, certo? Perguntou ele casualmente enquanto ela trabalhava. Sim, posso ajudá-lo? Na verdade, eu gostaria de conversar sobre oportunidades de investimento. Meu nome é Ricardo Alvarez. Represento alguns investidores internacionais interessados em tecnologias inovadoras. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. Não tenho interesse em investimentos no momento. Entendo sua cautela, disse ele, entregando-lhe um cartão elegante. Mas talvez você devesse saber que oferecemos condições muito competitivas para pessoas que possuem descobertas especiais. Não é todo dia que se encontra algo que pode valer bilhões. O tom dele mudou sutilmente, tornando-se menos amigável e mais intimidador. Marina percebeu que não era uma coincidência ele aparecer ali. Como disse, não tenho interesse. Ricardo sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Claro. Mas pense bem, Marina, algumas oportunidades não aparecem 2 vezes.
E algumas decisões podem afetar não apenas sua vida, mas a de pessoas próximas a você. A ameaça velada fez o sangue de Marina gelar. Ela terminou rapidamente o serviço no carro dele, recusando-se a continuar a conversa. Após Ricardo partir, ela imediatamente ligou para Carlos. Eles estão me pressionando pessoalmente agora, relatou contando sobre o encontro. Era esperado, suspirou Carlos. Marina, preciso ser honesto com você. Há forças muito poderosas interessadas nesta tecnologia. Quanto mais tempo você demorar para tomar uma decisão, mais pressão receberá. E a opção da fundação científica que você mencionou é a mais complexa, mas também a mais segura a longo prazo. Teria que envolver múltiplas organizações internacionais, Unesco, MIT, universidades brasileiras. Levaria meses para estruturar, mas garantiria que a tecnologia fosse desenvolvida para benefício da humanidade. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Sentada na cozinha, observando o galpão pela janela, ela pesava suas opções. 5 bilhões de dólares resolveria não apenas seus problemas, mas os de toda sua família para várias gerações. Poderia abrir a melhor oficina do país, ajudar sua comunidade, viver sem preocupações financeiras. Mas, ao mesmo tempo, sabia que seu avô havia guardado aquele segredo por 40 anos justamente para evitar que caísse nas mãos erradas. Joaquim havia confiado nela para fazer a escolha certa, não a mais lucrativa. Na manhã seguinte, uma nova reviravolta a aguardava. Doutor Mendoza chegou acompanhado de uma mulher elegante de meia-idade que se apresentou como Doutora Elizabeth Santos, a segunda cientista da lista de contatos. Marina, disse Elizabeth após cumprimentá-la, Carlos me contou sobre as propostas que você recebeu. Vim pessoalmente porque precisamos discutir algo urgente. Elas se dirigiram ao galpão, onde Elizabeth teve a mesma reação reverente de Carlos ao ver o protótipo. Há algo que não contamos ontem, começou Elizabeth. O doutor Weber na Alemanha desapareceu há 3 semanas. Sua família recebeu apenas um bilhete dizendo que ele havia viajado a trabalho, mas ninguém sabe para onde. Marina sentiu um calafrio. Vocês acham que foi sequestrado? É possível, respondeu Carlos. Heinrich sempre foi o mais vocal sobre manter a tecnologia secreta. Se alguém descobriu que ele ainda tinha informações sobre a Aurora, Elizabeth continuou. Por isso precisamos agir rapidamente. Quanto mais tempo esperarmos, mais perigosa sua situação se torna. Organizações que oferecem bilhões podem facilmente pagar por métodos menos diplomáticos se a diplomacia falhar. A pressão sobre Marina intensificou-se. Ela não tinha apenas que escolher entre dinheiro e princípios. Tinha que fazê-lo rapidamente, antes que pessoas perigosas perdessem a paciência. Existe uma quarta opção, disse Elizabeth cuidadosamente. Podemos destruir o protótipo e toda a documentação. Seria o fim definitivo do projeto Aurora, garantindo que nunca cairia nas mãos erradas. A sugestão atingiu Marina como um soco no estômago. Destruir o legado de seu avô, eliminar uma tecnologia que poderia revolucionar o mundo, parecia um desperdício inconcebível. Mas conforme olhava para o protótipo, Marina começou a entender a verdadeira magnitude da decisão que enfrentava. Não se tratava apenas de escolher quem receberia a tecnologia, tratava-se de decidir se a humanidade estava realmente pronta para ela. O tempo estava se esgotando e as forças interessadas na descoberta não esperariam indefinidamente por sua decisão. Na manhã seguinte, Marina acordou com o som insistente de seu telefone tocando. Eram apenas 6 da manhã e ligações tão cedo raramente traziam boas notícias. A voz do outro lado da linha confirmou seus piores temores. Marina, aqui é Carlos. Algo terrível aconteceu. Elizabeth desapareceu. Marina sentou-se bruscamente na cama, completamente desperta. Como assim desapareceu? Ela deveria ter chegado ao hotel ontem à noite, mas nunca apareceu.
O carro dela foi encontrado abandonado em um posto de gasolina na rodovia, com as chaves ainda na ignição. Não há sinais de luta, mas também não há rastro dela. O coração de Marina disparou. 2 dos 3 cientistas sobreviventes do Projeto Aurora haviam desaparecido em menos de um mês. A coincidência era impossível de ignorar. Carlos, você precisa se esconder. Seja lá quem esteja fazendo isso, você é o próximo. Já estou tomando precauções, respondeu ele. Mas Marina, isso muda tudo. Você não pode mais ficar aí sozinha com o protótipo. É muito perigoso. Marina olhou pela janela para o galpão. O que antes parecia um santuário seguro, agora se tornara um alvo. O que você sugere? Temos 2 opções. Ou você aceita uma das propostas imediatamente, transferindo a responsabilidade para outra organização, ou movemos o protótipo para um local seguro enquanto decidimos o próximo passo. Mover? Como vamos mover algo assim sem chamar atenção? Carlos explicou que havia contatado alguns antigos colegas do projeto que trabalhavam com logística especializada. Eles poderiam transportar o protótipo discretamente durante a madrugada, mas seria uma operação complexa e arriscada. Enquanto conversavam, Marina notou movimento na rua. Um van escuro havia estacionado do outro lado da via, e 2 homens pareciam observar sua casa através de binóculos. Seu sangue gelou. Carlos, acho que já estão me vigiando. Saia de casa imediatamente. Vá para algum lugar público e movimentado. Não volte sozinha. Mas Marina vestiu-se rapidamente e saiu pela porta dos fundos, usando o quintal do vizinho para chegar à rua paralela sem ser vista. Caminhou até um shopping center próximo, onde se sentiu mais segura entre as multidões. Sentada na praça de alimentação, ela tentou processar a situação. Em menos de uma semana, sua vida havia se transformado de uma luta financeira simples para uma questão de segurança nacional e pessoal. As pessoas que haviam sequestrado os cientistas claramente não hesitariam em fazer o mesmo com ela. Seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Marina, sabemos que você tem o que procuramos. Facilite as coisas para todos nós. Encontre-nos no Café Central às 15 horas. Venha sozinha. Ela encaminhou a mensagem imediatamente para Carlos, que respondeu em segundos. Não vá. É uma armadilha óbvia. Eles estão tentando atrair você para longe do protótipo. Marina percebeu a estratégia. Enquanto ela estivesse no encontro, outros membros do grupo poderiam invadir sua propriedade e levar o protótipo. Ela precisava voltar para casa, mas não sozinha. Carlos sugeriu uma solução. Ele contataria a Polícia Federal, revelando parcialmente a situação, sem mencionar detalhes específicos sobre a tecnologia. Alegariam que Marina era alvo de uma tentativa de extorsão internacional relacionada a documentos históricos valiosos deixados por seu avô. A estratégia funcionou. 2 horas depois, agentes federais estavam posicionados discretamente ao redor da propriedade de Marina. O van suspeito desapareceu rapidamente quando as autoridades chegaram. De volta ao galpão, protegida pela presença policial, Marina tomou uma decisão. Não podia mais adiar a escolha. As pressões externas estavam escalando rapidamente e logo a situação sairia completamente de controle. Ela ligou para Carlos. Preciso tomar uma decisão hoje. Mas primeiro, quero testar o protótipo uma última vez. Se vou entregá-lo a alguém, preciso entender completamente o que estou entregando. Carlos hesitou. Marina, pode ser perigoso ativar o sistema agora. Se houver pessoas monitorando a área, os policiais estão aqui, é agora ou nunca. Com Carlos orientando por telefone, Marina entrou no protótipo e ativou sistemas mais avançados do que havia testado anteriormente. Desta vez, ela elevou o veículo a 2 metros de altura e o fez deslizar pelo galpão em velocidades maiores. A experiência foi transcendental. O protótipo respondia aos seus pensamentos quase antes que ela fizesse os movimentos de controle. A tecnologia não era apenas avançada, era intuitiva, de uma forma que desafiava a explicação.
Quando desativou o sistema e saiu do veículo, Marina havia tomado sua decisão final. Sabia exatamente o que fazer com o legado de seu avô. Mas primeiro, precisava sobreviver à noite. As forças interessadas no protótipo não desistiriam facilmente, e ela suspeitava que as próximas horas seriam as mais perigosas de sua vida. A noite caiu sobre a pequena cidade com uma tensão palpável no ar. Marina permanecia no galpão, agora transformado em uma fortaleza improvisada com a proteção da Polícia Federal. Agentes posicionados estrategicamente ao redor da propriedade mantinham vigilância constante, mas ela sabia que aquela proteção era temporária. Carlos havia chegado 2 horas antes, acompanhado de uma equipe de especialistas em segurança que ele conseguira contatar através de antigos canais governamentais. O grupo incluía um ex-coronel do Exército e 2 técnicos em eletrônica que começaram imediatamente a instalar sistemas de monitoramento avançado. Marina, disse Carlos, mostrando-lhe um tablet com imagens de satélite. Identificamos pelo menos 3 grupos diferentes posicionados nos arredores da cidade. Eles estão aguardando uma oportunidade para agir. As imagens revelavam veículos suspeitos estacionados em pontos estratégicos, todos mantendo distância suficiente para não chamar a atenção das autoridades locais, mas próximos o bastante para responder rapidamente a qualquer movimentação. Quem são eles? Provavelmente representantes das diferentes propostas que você recebeu, mas alguns grupos que ainda não identificamos. A situação está escalando porque todos perceberam que você está prestes a tomar uma decisão. Marina olhou para o protótipo que permanecia silencioso no centro do galpão como um oráculo aguardando ser consultado. A responsabilidade de decidir o destino daquela tecnologia pesava sobre seus ombros como uma montanha. Carlos, preciso saber. Existe alguma forma de garantir que essa tecnologia seja usada apenas para o bem? Ele suspirou profundamente. Marina, essa pergunta assombrou nossa equipe original por anos. A resposta honesta é não. Qualquer tecnologia suficientemente avançada pode ser usada tanto para curar quanto para ferir. O máximo que podemos fazer é tentar escolher os guardiões mais responsáveis. Naquele momento, o tablet de Carlos emitiu um alerta. Movimento nos perímetros norte e sul, anunciou uma voz através do comunicador. Múltiplos veículos se aproximando simultaneamente. Marina sentiu o coração acelerar. Eles estão vindo? Parece que alguém decidiu que a diplomacia não estava funcionando, respondeu o ex-coronel, verificando suas armas. Temos talvez 10 minutos antes que cheguem aqui. Carlos pegou uma mala que havia trazido e a abriu, revelando um dispositivo que Marina não conseguiu identificar. Este é um destruidor eletromagnético de última geração. Se acionarmos isso aqui, fritará todos os sistemas eletrônicos do protótipo permanentemente. É a opção nuclear. Se não podemos controlá-lo, ninguém pode. A sugestão atingiu Marina como um raio. Destruir décadas de trabalho de seu avô? Eliminar uma tecnologia que poderia resolver a crise energética mundial parecia um crime contra a humanidade. Existe uma terceira opção, disse ela subitamente, uma ideia formando-se em sua mente. E se eu usar o protótipo para sair daqui? Voar para longe até decidir o que fazer? Carlos a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Marina, você testou o sistema apenas algumas vezes. Voar com essa tecnologia em campo aberto, à noite, sem treinamento adequado, é melhor do que deixá-lo cair nas mãos erradas ou destruí-lo completamente. O som de motores aproximando-se ecoou do lado externo. Os agentes federais começaram a se posicionar defensivamente, mas Marina sabia que não poderiam resistir por muito tempo se os grupos invasores fossem realmente determinados. Ela tomou a decisão mais impulsiva de sua vida. Correndo para o protótipo, ativou rapidamente os sistemas de emergência conforme havia lido nos manuais. O veículo respondeu instantaneamente, elevando-se e emitindo sua característica luz azul. Marina, não! Gritou Carlos, mas ela já estava dentro do cockpit. Cuidem dos documentos!
Ela gritou de volta. Se algo acontecer comigo, entreguem tudo para a Unesco! Os portões do galpão se abriram automaticamente através do sistema de controle remoto. Marina ativou a propulsão principal e o protótipo disparou para a noite escura, subindo rapidamente acima das árvores. Do alto, ela podia ver os veículos invasores convergindo para sua propriedade, seus faróis cortando a escuridão como sabres de luz. Mas agora era tarde demais. Ela e o protótipo estavam fora de alcance. Voando a uma altitude de 500 metros, Marina seguiu em direção às montanhas próximas. O protótipo funcionava perfeitamente, respondendo aos seus comandos com precisão sobrenatural. Ela começou a entender por que seu avô havia se apaixonado por aquela tecnologia. Mas conforme voava pela noite estrelada, uma pergunta persistia em sua mente. Para onde ir agora? E como garantir que sua escolha final honraria o legado de Joaquim e beneficiaria a humanidade? A resposta viria nas próximas horas, quando ela encontrasse um local seguro para pousar e finalmente tomar a decisão que mudaria o mundo para sempre. O protótipo deslizava silenciosamente através da noite, suas luzes azuis refletindo-se nas nuvens baixas que abraçavam os picos das montanhas. Marina havia voado por quase 2 horas, deixando para trás qualquer possibilidade de perseguição terrestre. A sensação de liberdade era intoxicante, mas a responsabilidade ainda pesava intensamente sobre seus ombros. Guiada por coordenadas que encontrara nos cadernos de seu avô, ela localizou uma pequena clareira em uma região montanhosa isolada. Segundo as anotações, Joaquim havia usado aquele local para testes secretos do protótipo nas décadas passadas. Era o refúgio perfeito, longe de olhos curiosos e com acesso limitado por terra. O protótipo pousou suavemente na grama alta, seus sistemas automaticamente ajustando-se ao terreno irregular. Marina desligou os motores e, pela primeira vez em horas, sentiu-se verdadeiramente segura. Ela ativou seu telefone satelital, um equipamento que Carlos havia insistido que levasse, e imediatamente recebeu uma enxurrada de mensagens. A primeira era dele, confirmando que tanto os documentos quanto os cientistas estavam seguros. As forças invasoras haviam chegado ao galpão vazio e partido sem causar maiores danos. A segunda mensagem a surpreendeu. Era de Dr. Elizabeth Santos. Marina, estou bem. Não fui sequestrada. Estou escondida voluntariamente. Há coisas sobre o projeto Aurora que você precisa saber. Coordenadas anexas. Venha sozinha. Marina verificou as coordenadas. Elizabeth estava a apenas 15 quilômetros de sua posição atual, em outra instalação montanhosa. A coincidência parecia impossível, mas as coordenadas correspondiam a outro local marcado nos mapas de seu avô. Após 1 hora de voo baixo entre os vales, Marina encontrou a segunda instalação. Era uma pequena cabana de pesquisa construída nos anos 80, ainda em funcionamento graças a painéis solares e um gerador de emergência. Elizabeth a aguardava na varanda, acenando com uma lanterna. Marina, disse ela assim que o protótipo pousou, há coisas sobre o projeto original que Carlos não sabe. Seu avô me fez jurar segredo, mas agora que você está envolvida, precisa conhecer toda a verdade. Dentro da cabana, Elizabeth revelou documentos que havia mantido escondidos por décadas. O projeto Aurora não havia sido apenas uma iniciativa governamental, havia sido inspirado por uma descoberta arqueológica extraordinária. Em 1976, explicou Elizabeth, uma expedição brasileira na Amazônia encontrou ruínas de uma civilização pré-colombiana que possuía conhecimentos avançados sobre campos magnéticos. Os artefatos encontrados continham inscrições que, quando decifradas, revelaram princípios de física que estávamos apenas começando a compreender. Marina observou fotografias dos artefatos originais. Eram peças de metal, com padrões geométricos complexos que pareciam familiar, similares aos componentes do protótipo. O projeto Aurora foi criado para reverter a engenharia desses artefatos.
continuou Elizabeth. Conseguimos replicar a tecnologia, mas nunca entendemos completamente como ela funcionava. Era como se estivéssemos copiando lições de casa sem compreender a matéria. A revelação mudava tudo. A tecnologia não era apenas um avanço científico moderno. Era a redescoberta de conhecimentos antigos que uma civilização perdida havia dominado séculos antes. Existe mais, disse Elizabeth, abrindo outro arquivo. Durante nossos testes, descobrimos que a tecnologia não funciona apenas para propulsão. Sob certas condições, pode gerar campos que afetam a estrutura do próprio tempo e espaço. Marina sentiu um calafrio. O que isso significa? Significa que sua responsabilidade é ainda maior do que imaginávamos. Nas mãos erradas, essa tecnologia não poderia apenas revolucionar o transporte ou a energia. Poderia alterar a própria realidade. Elizabeth mostrou dados de experimentos que haviam sido mantidos ultra-secretos mesmo dentro do projeto. Em algumas ocasiões, o protótipo havia demonstrado capacidades que desafiavam as leis da física conhecida, incluindo breves episódios de distorção temporal. Por isso seu avô insistiu em ser o guardião. Ele era o único que realmente entendia os perigos potenciais. Marina olhou através da janela para o protótipo estacionado do lado externo. Não era apenas um veículo futurista, era potencialmente uma das descobertas mais perigosas da história humana. Elizabeth, o que devo fazer? Como posso tomar uma decisão responsável sobre algo que nem compreendo completamente? Existe uma última opção que não discutimos, respondeu Elizabeth cuidadosamente. Podemos devolver a tecnologia para onde ela veio. Como assim? As ruínas amazônicas onde os artefatos originais foram encontrados ainda existem. É possível que haja mais conhecimento lá, talvez até instruções sobre como usar essa tecnologia com segurança. Se formos capazes de entender completamente seu potencial e suas limitações, poderemos tomar uma decisão verdadeiramente informada sobre seu futuro. A proposta era intrigante, mas também assustadora. Significaria levar o protótipo para uma jornada ainda mais perigosa, através de território amazônico inexplorado, em busca de respostas de uma civilização que desaparecera há centenas de anos. Mas, conforme Marina contemplava a decisão, percebeu que Elizabeth tinha razão. Como poderia decidir o destino de algo que não compreendia completamente? A resposta estava nas origens da tecnologia, e essas origens a chamavam de volta para a floresta ancestral, onde tudo havia começado. O sol nascente pintava o céu amazônico com tons de ouro e vermelho, enquanto Marina sobrevoava a floresta densa a bordo do protótipo. Ao seu lado, em um pequeno avião de apoio, Elizabeth navegava usando as coordenadas originais da expedição de 1976. Após 3 dias de preparação meticulosa, elas finalmente estavam se aproximando do local onde tudo havia começado. A viagem até ali havia sido uma jornada de descobertas. Elizabeth revelara que mantinha contato secreto com alguns dos arqueólogos originais e que nos últimos anos novas evidências haviam sido encontradas nas ruínas. A civilização responsável pelos artefatos era muito mais avançada do que qualquer um imaginara inicialmente. Marina, a voz de Elizabeth ecoou através do comunicador. Reduza a altitude. Estamos chegando. Abaixo delas, a floresta se abria em uma clareira natural, onde estruturas de pedra emergiam da vegetação como dentes antigos. As ruínas eram mais extensas do que Marina esperava. Não apenas algumas construções isoladas, mas os restos de uma cidade inteira que a floresta havia parcialmente reclamado. O protótipo pousou silenciosamente em uma área plana, perto do que parecia ser o centro cerimonial das ruínas. Quando Marina desligou os sistemas, algo extraordinário aconteceu. Estruturas metálicas enterradas começaram a brilhar com a mesma luz azul do protótipo, como se estivessem respondendo à sua presença. Incrível,
murmurou Elizabeth, aproximando-se das ruínas iluminadas. Isso nunca aconteceu antes. É como se o protótipo fosse uma chave que ativou sistemas que estavam dormentes há séculos. Conforme exploravam o local, descobriram que as ruínas continham muito mais do que os arqueólogos originais haviam documentado. Câmaras subterrâneas se revelaram quando as luzes antigas se acenderam, mostrando paredes cobertas por inscrições complexas e diagramas que pareciam mapear não apenas a tecnologia, mas seus usos e limitações. Marina encontrou uma câmara central onde um pedestal de pedra aguardava, claramente projetado para acomodar algo com as dimensões exatas do protótipo. Quando ela manobrou o veículo para a posição, uma transformação dramática ocorreu em todo o complexo. Hologramas antigos começaram a se materializar no ar, mostrando a história da civilização que havia criado aquela tecnologia. Marina e Elizabeth assistiram, fascinadas, enquanto as imagens revelavam uma sociedade avançada que havia enfrentado o mesmo dilema que elas enfrentavam agora. A civilização antiga havia desenvolvido a tecnologia de campos magnéticos como uma solução para problemas energéticos e ambientais. Inicialmente, trouxera prosperidade e paz. Mas, eventualmente, facções dentro de sua sociedade tentaram usar a tecnologia para ganhar poder sobre outras nações. O resultado havia sido uma guerra devastadora que destruíra não apenas sua civilização, mas várias outras em toda a região. Os hologramas mostraram como os sobreviventes, percebendo o perigo da tecnologia, haviam criado os artefatos como uma biblioteca de advertência, preservando o conhecimento, mas incluindo salvaguardas para prevenir seu mau uso. Eles enfrentaram exatamente a mesma escolha que nós, disse Elizabeth, traduzindo as inscrições que conseguia decifrar. E pagaram o preço por escolher errado. Os hologramas continuaram, revelando que a civilização havia desenvolvido protocolos específicos para avaliar se futuras sociedades estariam prontas para a tecnologia. O protótipo não era apenas um veículo, era um teste. Sua operação segura requeria não apenas conhecimento técnico, mas sabedoria moral e cooperação genuína entre diferentes grupos. Marina começou a entender que sua jornada não havia sido acidental. Seu avô, Elizabeth, Carlos e até mesmo as forças que tentavam tomar a tecnologia à força, todos eram parte de um teste maior sobre se a humanidade atual estava pronta para tal poder. Na Câmara Central, uma última revelação aguardava. As inscrições finais mostravam duas opções: ativar um protocolo de preservação, que manteria a tecnologia disponível para futuras gerações mais sábias, ou ativar um protocolo de disseminação que liberaria o conhecimento para a humanidade atual. Mas havia uma condição crucial. O protocolo de disseminação só funcionaria se fosse ativado consensualmente por representantes de diferentes nações e perspectivas, trabalhando juntos em harmonia. Era impossível para qualquer grupo ou país monopolizar a tecnologia. Marina sorriu, finalmente entendendo a verdadeira sabedoria de seu avô. Ele não havia preservado o protótipo para que ela decidisse sozinha seu destino. Havia criado uma situação onde a própria decisão testaria se a humanidade estava pronta para a responsabilidade. Ela ativou seu comunicador satelital e começou a fazer ligações. Para Carlos, para representantes das Nações Unidas, para cientistas de diferentes países, para os próprios grupos que haviam tentado tomar a tecnologia à força. Convidou todos para uma conferência nas ruínas amazônicas. Se vocês realmente querem esta tecnologia, disse ela para cada grupo, terão que aprender a trabalhar juntos para obtê-la. Essa é a única forma de ativar o protocolo de liberação. Nas semanas seguintes, algo extraordinário aconteceu. Representantes de dezenas de países e organizações viajaram para a Amazônia. Forças que antes competiam agressivamente foram obrigadas a colaborar.
O próprio processo de trabalhar juntos para compreender a tecnologia antiga começou a transformar as relações entre eles. Quando o protocolo de disseminação foi finalmente ativado, 3 meses depois, não foi apenas a tecnologia que mudou o mundo. Foi a colaboração sem precedentes que sua liberação havia exigido. Marina havia não apenas honrado o legado de seu avô, havia ajudado a humanidade a dar um passo crucial em direção à maturidade. O protótipo permaneceu nas ruínas amazônicas, transformado em um centro internacional de pesquisa e cooperação. Marina retornou à sua cidade natal, mas agora como diretora de um instituto global dedicado ao desenvolvimento responsável de tecnologias avançadas. Sentada em sua nova oficina, muito maior e mais moderna que a anterior, mas mantendo o espírito familiar, ela frequentemente olhava para uma fotografia de seu avô em sua mesa. Joaquim havia confiado nela para fazer a escolha certa, e ela descobrira que a escolha certa não era sobre o destino da tecnologia, mas sobre como a humanidade poderia crescer através do processo de merecê-la. A verdadeira descoberta no galpão abandonado não havia sido apenas um protótipo revolucionário. Havia sido a sabedoria de entender que algumas responsabilidades são grandes demais para serem carregadas sozinha e que os maiores tesouros da humanidade são aqueles que nos ensinam a trabalhar juntos para um futuro melhor. Anos depois, quando crianças ao redor do mundo viajavam em veículos silenciosos que flutuavam acima das ruas limpas, alimentados por energia infinita e sustentável, elas ouviam a história da mecânica corajosa que descobriu um segredo em um galpão abandonado. Mas a parte mais importante da história não era sobre a tecnologia que ela encontrou. Era sobre a sabedoria que ela mostrou ao compartilhá-la com o mundo inteiro. E em algum lugar na Amazônia, nas ruínas de uma civilização antiga, pesquisadores de todas as nações continuavam trabalhando juntos, aprendendo não apenas sobre ciência avançada, mas sobre algo ainda mais valioso: como ser dignos dos dons que recebemos. Se você gostou dessa história misteriosa, não esqueça de deixar seu like para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdos assim. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Adoro saber onde estão nossos espectadores ao redor do mundo. Até a próxima!